Porque o agro não é uma certeza de você ganhar. Se falta água, der uma geada, como aconteceu ano passado, geada também no estado do sul, parte do centro-oeste, tem uma queda da produção. Eles pegam empréstimo, geralmente. Sim. E o empréstimo tem seu imposto, que não é fácil também. É uma briga nossa em cima do Banco do Brasil, se bem que abrir em cima do Banco do Brasil não é briga minha contra o Banco do Brasil. Eu só aviso, olha, o pessoal está reclamando no campo. E eu não interfiro em nada no Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal está entrando nessa área do agro, mas não tem essa expertise, tá? Mas tem colaborado, em especial com a agricultura familiar. Estamos indo. O Brasil, hoje em dia, né, o apelido nosso lá fora é fazendão. E é verdade, nós somos um baita de um fazendão aqui. Tanto é que eu tive há poucos meses com a presidente da OMC, e ela disse lá fora que sem o Brasil o mundo passa fome. Daí a minha ida para a Rússia em fevereiro, não tinha esse conflito Rússia e Ucrânia ainda. Aqui, não precisa falar que no Brasil foi massacrado, né? Massacrado. Raros órgãos de imprensa que falaram das minhas intenções verdadeiras, né? Até outros países, via embaixada, chegaram para nós, via lá o Carlos França, da preocupação deles da nossa ida para lá, porque estava na iminência de um conflito, eu sei disso. Só que nós somos dependentes de fertilizantes. E lá é nossa maior fonte de fertilizantes é a Rússia. Fui conversar com o Putin, ficamos 3 horas, quase essa mesma distância aqui, sem máscara. Há pouca semana eu tinha conversado com o Macron a 10 metros com máscara. Então foi uma conversa bastante tranquila. Eu tenho alguns colegas que eu conheço na imprensa, né? Quando perguntou a segunda vez o que foi tratado em off, eu falei, não vou tratar em off, é contigo. É porque sem off, né? Fui tratar de futebol e carnaval com ele. Não tem off, pelo amor de Deus. Off é off. E outra, eu perco a credibilidade junto ao chefe de Estado. Claro. E daí, nessa conversa, eu, o intérprete do Itamaraty, e do lado do Putin, mais 2 pessoas. Então, tudo que foi tratado de interesse para os nossos 2 países está sendo cumprido por ele, como nós estamos negociando agora, já em fase final, o fornecimento de óleo diesel para nós, que nós não somos autossuficientes em refino do petróleo. Somos mais do que autossuficientes em petróleo, até que exportamos uma grande quantidade, mas não temos refino no Brasil, porque lá atrás um cara começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma, enterrou 100 bilhões de reais e nós continuamos independência. Uma das refinarias, inclusive, era para atender o amigo Hugo Chávez, né? Com o petróleo diferente. Quem seria esse cara? Raimundo Nonato? Presidente, o senhor entra para a vida política, como o senhor disse logo depois da questão do Exército e tal. Em 96, entra as urnas eletrônicas com o seu apoio. Tá. Né? Eu sempre defendi lá atrás a urna Exatamente. eletrônica. Sob o argumento de que isso impediria qualquer tipo de sacanagem humana. E que, portanto, tinha muita sacanagem no voto no papel impresso. Provavelmente. A gente participava, às vezes ficava 15 dias numa apuração. Não, era... Você ficava igual um doido esperando... rodando. Ia lá, na hora de botar, o cara mexia lá, tinha um nome esquisito, ele botava o nome que interessasse para ele, ou anulava o seu voto. Sim. Isso aconteceu. Então, no inicial, foi uma coisa fantástica. E eu apoiei, inclusive. Não, e você ganhou todas as eleições que você participou. Não, mas olha só, quando você fala em possível fraude, você não faz para todo mundo, né? Você começa devagar, né? Eu entendo. O ponto que eu quero chegar o que a gente briga aqui, da urna. Eu brigo aqui é por transparência. Sim, sim. Só que aí o pessoal da imprensa foi um pouco... A imprensa e a oposição juntos, acho que foram um pouco covardes, entre aspas, na medida em que eles pegaram um pedido de um comprovante e tentaram transformar em volta do voto impresso. Porque nunca foi isso. Não é verdade. Bastava 10 minutos de atenção para prestar atenção no que era proposto. Não, mas é má fé. Porque, porra, não precisa... Pode ser contra, mas fala a verdade, o que é que está sendo proposto. A gente já ouviu várias vezes os seus motivos de não confiar na urna, das desconfianças que você tem. Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado naquilo que segunda-feira, por exemplo, o senhor falou lá no Flow, o senhor já falou várias vezes, tudo bem. A minha dúvida é a seguinte, existem vários países que usam voto eletrônico, não usam o nosso sistema eletrônico, usam outra parada, outras formas. A nossa urna eletrônica não é usada por ninguém quase, são 2 países... 2 ou 3 países igual nós. Você pode ver, confiar na máquina... Encaju. Confiar na máquina, a gente confia, mas não confia quem faz o programa. Sim. E quem está atrás da máquina. Até eu pergunto, né? Se fosse possível, pode até ser, mas se fosse... Tudo bem? Se fosse possível... deixa eu tomar primeiro. Peraí.
Tá, você vai me pegar não, ô gordinho. Você tá achando... Ô, gordinho. Pô, tô com cara de assassino. Presidente, gordo não faz mal pra ninguém, presidente. O senhor já viu gordo bandido? Gordo é bom, presidente. Aí o gordo tem uma vantagem, né? Quando tu sai de cima, o outro lado fala, ufa! Mas assim, a gente tem autoestima, porque a gente... Satisfação garantida, né? A gente tá sabendo que ela ficou feliz. Com o quê? Ficou feliz. Não sabemos. Deixa eu ver se o senhor... Gostou da caneca, presidente? Cara tapa. O senhor pode levar, tá? Pode levar? Valeu. Eu já perdi o que você perguntou. Acho que vou sobreviver. Acho que vou sobreviver. Eu perguntei o seguinte, porque como tem essa questão das urnas, essa polêmica toda, então, evidentemente que eu acho que o senhor já deve ter perguntado em algum desses meus encontros internacionais que o senhor tem com outras lideranças, assim, vem cá, por que tu não usa essa porra aqui? Ninguém usa aí fora. Por que eles falam você que pode ver, qual é o fazem motivo? tanta propaganda da urna nossa aqui, o nosso sistema, não tem nenhum país interessado. E por quê? Eu conversei com o Marito, do Paraguai. É uma urna eletrônica com o voto impresso do lado. Mas por quê? Você já perguntou isso para esses caras? Estados Unidos, o Putin, que vocês davam os perguntas? Não. Eu conversei com o Marito, me dou muito bem com o Marito do Paraguai, mas ninguém quer o nosso sistema. Por quê? Porque não vai ter aceitação. Já teve, a Alemanha, por exemplo, já teve esse sistema aqui que depois foi deixado de lado. Você tem que ter... Olha só, quando eu falei da Mega Sena, se tivesse uma maneira de fraudar os números, eu acho que o pessoal fraudaria. Isso aqui... No Brasil? Mas o método de apuração... quando acaba ali 19 horas a aposta, né? Tá lá o computador, tá lá 500 milhões de apostas dentro do computador. Daí o pessoal faz uma cópia disso, se não me engano chama hash, né? Um backup, e bota no outro computador. Tem umas 20 pessoas que estão ali, passou para lá. E às 8 horas, uma hora depois, sorteia os números. E começa a fazer a apuração, então, apuração simultânea. Você só pode fraudar se você... enxertar, né, um bilhete premiado nas duas sessões. Porque tem uma impressão digital da outra, né? Então, graças a isso, você praticamente afasta a possibilidade de fraude. Eu só queria um papelzinho do lado, não era... Não tem nada demais. Não era voto olha, olha só, impresso, eu em 2017, se eu não me engano, era até o Rodrigo Maia o relator de uma proposta que falava do voto impresso. E entrou uma emenda minha, emenda verbal, né? Conversado com ele, conversado com mais liderança também. Eu sempre evitei apresentar emenda, apresentar projeto, porque eu sou marcado, não é de agora, sempre fui marcado. Tem bons projetos meus na Câmara que eu dou a paternidade para outro deputado. E não falo, depois de aprovar, eu que aprovei. Não cometo essa indelicadeza. Então foi aprovado. O ministro Fux era o presidente do TSE, pediu para falar comigo, eu fui falar com o Fux, eu não sei se estava no Supremo, estava no TSE, não sei, fui conversar com ele, e já havia tudo acertado para implementarmos o voto impresso em 2018. Tudo acertado. E... Voto impresso que o senhor diz ao lado da eletrônica, não, você não bota a mão no papel. Okay. No papel. Inclusive, né, já logo depois apareceu... O pessoal fala voto impresso. Logo depois apareceu uma urna eletrônica, com a impressora do lado, com a caixa coletora. O ministro Barroso elogiou o sistema eletrônico e falou que vai ser mais aperfeiçoado ainda com esse voto impresso ao lado da urna eletrônica. E daí eu falei para o Fux, né? Ministro, já que a proposta do senhor serão 5% apenas, porque não daria para fazer tudo, né? Dá para pulverizar pelo Brasil essas sessões. Ele falou, não, isso já está no plano da gente. Nós vamos pulverizar os 5% pelo Brasil. Se você tem hoje em dia 140 milhões de eleitores, são 7 milhões de votos que você, né, vai estar impresso. É uma pesquisa. Você faz pesquisa com 2 mil votos, imagina com 7 milhões. Não pode ser muito discrepante. Bem, logo depois o Supremo decidiu por maioria dizer que é inconstitucional. Pelo amor de Deus, inconstitucional.